Qual é o problema que um trader pode ter por não conhecer a contabilidade? No mínimo, problemas com impostos. E eu sei que você não quer passar por isso. Daí, o papo número 20 do Day Trading Sem Ilusões é Introdução à Contabilidade. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. A contabilidade é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro de empresas e indivíduos. Ela envolve o registro, a organização e a análise de transações financeiras para fornecer informações úteis para tomadas de decisão. Existem diferentes áreas da contabilidade, incluindo contabilidade financeira, gerencial, de custos e fiscal. Contabilidade financeira, ela concentra-se na preparação de relatórios financeiros para o uso externo, como acionistas, credores e órgãos reguladores. E você precisa saber disso para que você também consiga ler os relatórios das empresas, porque se você for trader, você também precisa entender de análise fundamentalista, como eu já falei em outro vídeo. Esses relatórios fornecem uma visão geral da situação financeira e do desempenho da empresa ao longo do tempo. Na contabilidade gerencial, centra-se na utilização de informações contábeis para tomadas de decisão, tanto as internas como também planejamento estratégico, controle de custos e avaliação de desempenho. Os relatórios gerenciais são projetados para ajudar os gestores a administrar eficazmente a empresa e alcançar seus objetivos. Agora você vai conhecer os conceitos contábeis importantes que você não pode deixar de saber. O primeiro deles é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório contábil que mostra a posição financeira de uma empresa em determinado momento, como se fosse uma fotografia, apresentando seus ativos, passivos, patrimônio líquido. Os ativos são os recursos controlados pela empresa, os passivos são as obrigações financeiras e o patrimônio líquido é a diferença entre os ativos e os passivos. O fluxo de caixa é o movimento de entrada e de saída de dinheiro em uma empresa durante um período específico. Ele inclui receitas, despesas operacionais, investimentos e financiamentos. O fluxo de caixa positivo indica que a empresa está gerando mais dinheiro do que gasta, enquanto o fluxo de caixa negativo indica o oposto. Depreciação. A depreciação é a alocação sistemática do custo de um ativo ao longo de sua vida útil. Isso reflete o desgaste e a obsolência do ativo ao longo do tempo. Existem diferentes métodos de depreciação, como linha reta, método de unidades produzidas e método de saldo decrescente. Demonstração de resultados do exercício, ou DRE. A DRE é um relatório contábil que mostra o desempenho financeiro de uma empresa durante um período específico, geralmente um ano fiscal. Ele mostra as receitas, despesas e lucro líquido da empresa, fornecendo uma visão detalhada de sua atividade operacional e financeira. Análise vertical e análise horizontal. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui fazendo análise vertical e horizontal, caso você queira aprender na prática. A análise vertical envolve a comparação de cada item do balanço patrimonial ou da TRE com uma linha de base, geralmente o total do ativo ou da receita líquida. Isso ajuda a avaliar a composição de cada item em relação ao total. A análise horizontal envolve a comparação dos números ao longo do tempo, identificando tendências e variações significativas. Vamos agora a um estudo de caso, que é o cálculo do valor de uma firma. Método do fluxo de caixa descontado, DCF. Neste método, estimamos os fluxos de caixa futuros esperados da empresa. Isso pode envolver a projeção de receitas, custos, investimentos e despesas operacionais ao longo de um horizonte de tempo específico, geralmente de 5 a 10 anos. Após as projeções,
aplicamos uma taxa de desconto adequada aos fluxos de caixa futuros para trazê-los a valor presente. A taxa de desconto reflete o risco associado ao investimento e geralmente é determinada usando o custo médio ponderado de capital, o WACC, com 2 Cs no final. O valor presente líquido, VPL, dos fluxos de caixa futuros representa o valor da firma. Se o VPL for positivo, indica que o investimento é viável e que a empresa está subvalorizada em relação ao seu valor intrínseco. Método do múltiplo EBITDA. Neste método, calculamos o EBITDA, lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização da empresa, que é uma medida de sua lucratividade operacional. Em seguida, determinamos um múltiplo de EBITDA com base em empresas comparáveis do mesmo setor. Esse múltiplo é usado para multiplicar o EBITDA da empresa que você está avaliando e calcular seu valor de mercado. O valor resultante é uma estimativa do valor da firma com base na lucratividade operacional da empresa e nas avaliações do mercado. Método do valor patrimonial. Este método envolve o cálculo do valor patrimonial líquido da empresa, que é a diferença entre os seus ativos e passivos. Os ativos da empresa incluem todos os bens e direitos que ela possui, como equipamentos, estoque e contas a receber. Os passivos incluem todas as obrigações, como empréstimos, contas a pagar e impostos devidos. O VPL é uma medida de valor contábil da empresa e pode ser usado como estimativa do valor da firma, embora não possa refletir totalmente o seu valor econômico. Assim, ao considerar os resultados obtidos por meio de cada método de avaliação, é importante avaliar as características específicas da empresa, o setor em que opera, o ambiente econômico e outros fatores relevantes. Não existe um método único e definitivo para calcular o valor de uma firma, e os investidores geralmente usam uma combinação de métodos para obter a avaliação abrangente e precisa. Desejo a você um excelente aprendizagem e até o próximo.